Olá pessoal, todos bem? Acredito que sim, né? Quem diria que estaríamos utilizando agora a tecnologia ao nosso favor, né? Bom, nós estávamos na escola e de repente uma pandemia fez com que os nossos destinos fossem modificados. Então nós partimos do ambiente físico para esse ambiente virtual. Precisamos sim continuar tomando cuidado. Esse é um dos cuidados, né? O não aglomeração. Precisamos ter outros cuidados também no que diz a higiene, o uso das máscaras, né? O quanto pudermos evitar sair das nossas casas é importante. E nós vamos agora começar a explorar mais esse ambiente. Então, Conexão Digital, ele tem uma série de formas de interação, né? Então, tem o chat, tem o fórum, né? Então, vocês vão poder se comunicar com a gente. E as aulas, como que elas acontecerão? Elas acontecerão de diversas formas. Então, com esse vídeo gravado, que é da aula inaugural, mas a gente também tem possibilidades de ter aulas ao vivo. Nós temos também como ensino à distância as atividades para serem feitas. Isso é muito importante, porque na aula presencial a gente faz chamada, a gente pede para sentar, para se organizar e a gente não fica falando só o tempo todo, vocês interagem. Então essa interação, como ela não tem mais essa questão de ser presencial, ela tem que ser por meio de atividades, então isso também vai acontecer. E você pode estar se perguntando agora, professora, e as avaliações? E a recuperação? Calma, nós também vamos fazer. As recuperações e as provas oficiais, elas vão se manter nesse ambiente, nós vamos adequar, tá? E sempre que possível, sempre que houver necessidade, vocês usem o meio de comunicação da plataforma, né? Quais meios? Então, vocês podem utilizar o chat, o fórum, né? Para conversar com a gente. Vocês são muito mais tecnológicos que eu, então eu também estou aprendendo, mas acredito que para vocês vai ser ainda mais fácil, né? Então tenham paciência aí com a Pro, eu não tenho uma câmera profissional, eu não tenho isolamento sonoro, né? Então talvez apareça aí o barulho do carro do ovo, o vizinho acelerando, os meus filhos, né? Conversando, mas fiquem atentos ao que interessa, né? Fiquem atentos à aula. Hoje é só uma aula inaugural, eu quero conversar com vocês como vai funcionar. Quero também retomar algumas coisas que eu gostaria de manter, né? Então, nós estávamos trabalhando 2 unidades iniciais, a unidade Descrições do Universo, e nós também estávamos na unidade Modificando a Estrutura do Átomo. Eu vou conversar um pouquinho sobre isso, mas, por exemplo, eu já tinha marcado com vocês uma linha do tempo e isso a gente pode manter, porque a gente vai ter um momento de falarmos ao vivo e aí vocês podem apresentar. Mas professora, em grupo, tudo bem, vocês podem fazendo partes e editarem um vídeo, ou vocês podem fazer partes onde cada um fala. Vocês são criativos, eu acredito que a gente consiga manter isso. Né? Até porque muitos até falaram comigo durante o período de férias, perguntando como faria sobre conteúdo e eu fui passando. Então, vocês já estavam se organizando em relação a isso e a gente não pode perder, né? O mais importante nesse momento também é mantermos a nossa rotina. E vou falar um pouquinho sobre as descrições do universo. O que a gente viu? Nós vimos que houve sempre interesse da humanidade em entender como que o universo era organizado. E mesmo não tendo dimensão de todo o universo, que ele se mantém em expansão, né? Que nós nem o conhecemos em sua integridade, dizemos que ele é infinito porque não temos noção do tamanho. Mas os filósofos, por exemplo, eles consideraram o universo o sistema solar. E pensaram na organização, surgem aí modelos, né? Aristóteles, por exemplo, defendia um modelo que nós chamamos de modelo geocêntrico. A Terra no centro do universo, imóvel, perfeita, e os outros astros girando ao redor dela, os outros planetas, o Sol, a Lua.
né? A Lua era um marco de perfeição, acima da Lua poderia haver imperfeições e abaixo da Lua era tudo perfeito, inclusive ela. Essas ideias foram defendidas, então, por muitos filósofos gregos, pela Igreja e também por Ptolomeu, que descreve um pouco mais o modelo, dando também movimento aos outros planetas, movimentos circulares ao redor da Terra e ao redor do seu próprio eixo, que ele chama então de modelo da roda gigante radical. Mas aí, tanto o filósofo grego quanto Copérnico, eles não concordam com esse modelo. Copérnico, então, Nicolau Copérnico, ele descreve o modelo heliocêntrico, criticado pela Igreja, porque não era o que eles tinham em mente. Ele sofreu com isso, teve que abrir mão das suas ideias, né, para que não sofresse. E só depois de 30 anos é que a sua obra é publicada. Ele tem o apoio de Galileu Galilei, ele tem o apoio de Isaac Newton, ele tem o apoio de Johann Kepler. Então, ele tem ajuda ali nas explicações. Nesse modelo heliocêntrico, o Sol está no centro do universo e os outros planetas que giram ao redor dele. E aí seguem alguns princípios contrários ao geocentrismo. Percebe-se que os movimentos não são circulares perfeitos, observa-se a cratera na Lua, observa-se também que existem outros astros girando ao redor de outro planeta que não a Terra. E aí entende-se a gravidade. Então isso tudo contribui mais tarde para que esse modelo ele permaneça inclusive até hoje. Então esse é o modelo mais aceito, o heliocentrismo. Nós também falamos dos movimentos da Terra, rotação e translação e o que produzem. Falamos também da importância da tecnologia no estudo, né, do universo. Hoje a gente tem tecnologia também no que diz respeito a movimentos dos astros, quando eles acontecerão, quando Marte vai estar mais perto, mais visível. Então a gente tem uma tecnologia a nosso favor, né? Bom, depois nós começamos a falar sobre a unidade modificando a estrutura do átomo. Vimos que o átomo, então, é uma partícula formadora da matéria. Esse átomo ele tem duas regiões. Ele tem a região do núcleo, onde encontram as subunidades, né, os prótons com carga positiva, os elétrons com carga negativa. Nós também temos uma outra estrutura, que é a eletrosfera. Na eletrosfera a gente encontra os elétrons, então, e os elétrons com essa carga negativa. Vimos que, em geral, os átomos estão no seu estado fundamental, ou seja, são neutros com a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas eles podem sofrer o processo de ionização, ou seja, podem adquirir carga. Se eles forem negativos, eles são chamados de ânions. Se eles forem positivos, se tiver uma maior carga de prótons, por exemplo, eles são chamados de cátions. Nós vimos também sobre o modelo atômico. Então, existem modelos atômicos que explicam essa estrutura. Nós vimos o modelo de Dalton, que é da bola de bilhar. Nós vimos o modelo de Thomson, então, que é o modelo que nós chamamos de pudim de passas. Nós vimos o modelo de Rutherford, que é um dos mais aceitos, que é o modelo planetário. E ele sofreu ali, né, a modificação de Bohr, que fala sobre os níveis energéticos, as camadas dos elétrons. A camada das eletrosferas, onde encontramos os elétrons. São 7 camadas, nós até nomeamos, né, K, L, M, N, O, P, Q, e a quantidade de elétrons de cada camada. Então, na camada K2, na L8 e assim por diante. Nós falamos, então, do número atômico. O número atômico é representado pela quantidade de prótons. E é exatamente esse número atômico que está organizando os elementos na tabela periódica. Eles estão na horizontal, sendo representados em ordem crescente. O número de massa, que é a soma dos prótons mais nêutrons. Vimos também que um átomo ele tem o núcleo com maior massa, mas menor volume ocupado.
E a eletrosfera, os elétrons têm uma massa insignificante, mas ocupam um maior espaço. Falamos também sobre a distribuição eletrônica, o nível energético, a distribuição eletrônica por camada, seguindo a regra do octeto, e por nível energético, que é o diagrama de Pauling. Nesse momento, nós trabalhamos também com as valências, né? Dependendo da quantidade de elétrons que o átomo tem na última camada, ele tem a tendência a ganhar ou perder elétrons. E se ele tiver exatamente 8 elétrons na última camada, nós dizemos então que ele está estável, que ele tem a configuração de gás nobre. Existe também o gás hélio, que ele é um gás nobre, mas ele tem configuração diferente. Ele consegue se tornar estável com 2 elétrons. Nós vimos também a organização da tabela periódica, como eu disse, em número atômico, nas linhas horizontais, que são 7, são os períodos, e nas colunas, que são 18, que são as famílias. Nós não nos detemos tanto em comentar sobre as características de cada família, né? Só falamos da família 1A, que é a família dos metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, e falamos dos gases nobres. Nós não caracterizamos todas essas colunas, todas essas famílias. Então, eu iria começar com vocês as ligações químicas. E o que eu quero, então? Nesse momento inicial, eu quero que vocês peguem o material didático, revejam aquilo. Na próxima semana, então, vou fazer a aula mais estruturada, com slides, escrita, né? Para não ficar só na oralidade. Mas é necessário que vocês tenham material. A cada aula de ciências, vocês precisam estar com o caderno, o livro didático e a tabela periódica. Então, nós vamos falar sobre as ligações químicas, ok? Então, fiquem bem, nada de ansiedade, nós vamos fazer da melhor forma possível. É importante manter a rotina, eu acho que na aprendizagem isso é uma das coisas mais importantes. Então, se organizem, tá? Façam um roteiro daquilo que já vimos e aquilo que não está bem entendido. Se possível, vamos retomar, né? Eu vou dar um jeito da gente organizar aqueles que ainda têm dúvida nas avaliações, no valor que tiraram. E isso, no próprio portal, né? No Conexão Digital, eu consigo mandar para alguns alunos as mensagens ou a gente conversar individualmente. Então, isso também é uma vantagem para não expor ninguém, né? Mas eu tinha ficado muito contente com os resultados de vocês. Eu vi muito envolvimento, um pouco de ansiedade, mas muito movimento, né? No aprender ali. Então, envolvimento, eu fiquei muito feliz com vocês. Que vocês mantenham isso, que não seja o distanciamento social que venha nos atrapalhar. Nós precisamos manter também o respeito, né? Estamos num ambiente virtual, então lembra, né? A gente já combina na sala de aula do respeito, da empatia, então nós devemos manter isso no ambiente social, no ambiente virtual também. Outra coisa que eu percebo, né? Não é para ficar contando quantos nés a professora fala, né? Por favor, tá bom? Desconstruam isso, fiquem com o que é mais importante. Mas a gente também está se vendo e a gente está se policiando. Mas é o primeiro, então aguardem aí melhorias, tá bom? Estou feliz de retornar, né? Estamos saudáveis, isso é uma das coisas mais importantes. Tudo bem, pessoal? Então até mais. Um beijão, saudades.